E aí, pessoal, terceiro ano, tudo bem, né? Vamos seguindo aí com a nossa geografia, ainda no ensino remoto, tá? A gente vai dar continuidade à parte de potências econômicas, certo? Na última aula a gente falou sobre a Alemanha e o Reino Unido, agora a gente vai falar sobre a França e o Japão, certo? Sem mais delongas, vou passar aqui para vocês nossa aula. Bom, as potências econômicas, né? A França e o Japão, vamos lá. Aqui a gente tem a foto, né, do cartão postal francês, fica em Paris, a nossa Torre Eiffel, nossa não, deles, né? Torre Eiffel. A bandeira francesa, né, representando aí as três cores lá da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, certo? E a bandeira do Japão aí, correspondendo ao sol nascente, né, do extremo oriente da Ásia. Bom, o que é que a gente pode falar sobre a França, né, gente? Lembrando que aqui a gente não vai falar, assim, muita coisa, até porque não é o cerne a gente saber, a gente tem que discutir, assim, de uma forma mais abrangente a França, não. A gente vai falar sobre, desde o imperialismo francês até hoje, mais em alguns aspectos, como político-econômico, né? E sua participação na economia mundial, né? Na geopolítica mundial. A França, né, como primeiro tópico, ela já foi uma grande força imperialista do passado, né? Uma vez que entre os séculos 19 e 20 ela colonizou vários países, tanto em todos os continentes, né, gente? Tá? Mais fortemente na Ásia, no Sudeste Asiático e na África, né? Muitas colônias francesas, tá? Foi o segundo país a se industrializar na Revolução Industrial, né? O primeiro foi lá a Inglaterra, tá? E no início do século XIX já era desenvolvida no setor manufatureiro, seja indústria têxtil ou mineradoras, né? O território francês, principalmente na área dos territórios lá na fronteira com a Alemanha, né? Os territórios da Alsácia e da Lorena são ricos em minérios. Então a França logo se desenvolveu nesses setores, né, industriais. Aqui a foto das eras napoleônicas, né, das guerras embaixo, e acima a Joana d'Arc na Revolução, né? Bom, então vamos lá. Alguns dados principais da França, né? A capital é Paris, tem uma área de em torno de um pouco mais de 500.000 de quilômetro quadrado, é mais ou menos similar ao tamanho dos estados da Bahia, por aí, aqui no Brasil, para você ver como o Brasil é grande, né? A França cabe tranquilamente dentro do Brasil. Tem uma população estimada, né, 2018, de em torno de 65 milhões de pessoas. O Brasil tem praticamente o quádruplo disso, certo? Quase que o quádruplo desse tanto. A moeda é o euro, né, uma vez que faz parte da União Europeia, desse bloco econômico, tá? O nome oficial é República Francesa e quem nasce na França, o gentílico, é francês, né, a nacionalidade francesa, certo? O presidente desde 17, né, de 2017 é o Emmanuel Macron, tá? Sem ser em fusos horários, tem 4 horas a mais do que o nosso horário de Brasília, tá? E algumas principais cidades, né, além de Paris, Nice, Toulouse, Lyon, e aí vai, tá bom? Vamos ver aqui. Idiomas são oficiais é o francês e as línguas regionais, né, como o bretão e o basco. O País Basco é um país que fica entre a Espanha e a França. Não é reconhecido ainda, mas luta por sua independência, tá? E grande parte dos franceses se consideram cristãos. Que é a França na Europa Ocidental, certo? Faz fronteira ao norte com o Reino Unido, né? Norte, e com a Bélgica, né? A nordeste com a Alemanha, leste com Suíça e Itália, tá? A oeste com o Oceano Atlântico, a sul com a Espanha e o Mar Mediterrâneo, certo? Bom, o que mais discutir sobre a França, né, gente? A gente sabe que, além da indústria manufatureira e indústria de minérios, né, a partir da indústria de base pesada francesa, no decorrer do século XX, eles foram se desenvolvendo também no setor de transportes, né? E isso
juntamente com o aumento do mercado de consumo, principalmente nas cidades, levou o país a se desenvolver bastante, tá bom? Mas, com a sua participação na Segunda Guerra, né, e aliados como Reino Unido e Estados Unidos, né, acabou que tendo grande parte do seu território aí depredado, destruído, né, com a presença alemã lá, principalmente, tá? O que é que acontece? Além da França e outros países que foram destroçados com a Segunda Guerra, ela foi recuperada parte da sua economia e infraestrutura através do Plano Marshall, né? Que foi um plano feito pelos Estados Unidos para recuperar os países aliados, né? Após a Segunda Guerra. Não por eles serem bonzinhos, né? Mas por outras estratégias aí, com interesses embutidos, tá? Então, isso foi uma das parcelas que fez com que a França se reerguesse, certo? A partir de 47. Outra foi a entrada da França no primeiro embrião do que seria a atual União Europeia, né? O primeiro bloco econômico, né? Que era o mercado comum europeu, tá bom? E aí, entrando na União Europeia, a França ainda cresce mais por quê? Porque as relações comerciais e econômicas, certo, francesas, davam-se em 60% dentro da União Europeia. Então, a França cresceu muito com o bloco da União Europeia, tá? As fotos aí, a emblema do Plano Marshall e à direita, né, fotos aí da presença da Segunda Guerra Mundial em território francês, né, com destaque aí para o Arco do Triunfo. Prossigamos aqui, gente, tá? Como é que está a França hoje? Alguns dados, né? Alguns dados aí. Para vocês terem noção, quase 80% do PIB francês corresponde ao setor de serviços. E aí entra turismo, entra comércio, né? Principalmente, tá? É a sexta economia do mundo ainda, sendo a terceira da Europa, só perde para a Alemanha e para o Reino Unido, certo, gente? A agropecuária francesa, apesar de fazer 2% só do PIB, mas ela é muito moderna e produtiva, né? Produzindo aí trigo, produzindo uva. Na verdade, é a agropecuária mais desenvolvida da Europa, certo, gente? A francesa. O setor de indústrias, que é o secundário, né? Já faz maior participação do que a agropecuária, aí 19% do PIB, mas é muito forte, né? Principalmente os setores petroquímicos e automobilísticos, tá? Aí a Renault como principal exemplo da indústria automobilística francesa. Mas você tem outras, né, como Citroën, por exemplo. Tá? Energia. Crescimento econômico da França, gente, ao longo do século XX, principalmente do século XX, né, a matriz energética da França era composta principalmente pelas hidrelétricas, né, mas, porém, o potencial hidráulico, né, dos rios foi diminuindo frente à utilização da água e outras atividades que depredaram os rios, bem como o aumento da demanda energética, né, a população aumentou, a infraestrutura também, então levou a França a aumentar seus parques industriais, né, principalmente através da energia nuclear, que apesar de produzir muita energia, ela é perigosa para o meio ambiente frente à questão da radiação liberada pela produção dessa energia, né? E aí você tem césio, 137 e vários outros compostos extremamente radioativos na produção da energia da França. Aqui, gente, são algumas das multinacionais francesas, né, transnacionais que conhecemos aqui no Brasil, como a L'Oréal, né, francesa, a própria Leroy Merlin, ali vizinha ao Iguatemi, que é uma multinacional transnacional francesa, assim como a Renault, muito conhecida pelos brasileiros, montadora de automóveis, a própria rede de supermercados, né, a Carrefour, que é francesa, observem as cores do emblema, né, vermelho, azul e branco. A Peugeot, né, que mais? A Citroën, a própria Danone é francesa, certo, gente? Então, basicamente, esses são alguns dos exemplos de transnacionais. A França, ela se desenvolveu nesses setores aí, principalmente, né? E é uma das principais economias mundiais, tá certo? Portanto, uma potência econômica. Agora a gente vai falar, gente, sobre o Japão, né? O Japão, que é uma potência econômica, é a terceira maior atualmente, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos e a China, que a superou entre a década de 90 e 2000,
Até os anos 80, o Japão era a segunda economia mundial, tá? A gente vai discutir com mais propriedade agora, tá certo? Os principais tópicos desse país, bem curioso, gente, e que cresceu bastante no século XX, do ponto de vista de economia, da qualidade de vida da população e entre outros aspectos, tá? Vamos lá. É um país que se localiza no extremo oriente da Ásia, né, gente? No extremo leste da Ásia, assim, mais precisamente falando, tá? Aí a gente tem o destaque do Monte Fuji, né? O principal monte, né? Relevo, cartão postal do país. E abaixo os pés de cereja, né? Onde as flores da cerejeira lá, em japonês são as sakuras, né? Sakura, tá? E o Japão, gente, assim, diferentemente do Brasil e da França, que são países que fazem parte, estão dentro do continente, né? São países continentais, ou estão dentro do continente, o Japão ele é um composto de ilhas, é um arquipélago, tá? Sendo que as 4 maiores ilhas e principais são as ilhas de Hokkaido, tá? Que fica no extremo norte, Honshu, que é a maior das 4 ilhas, onde Tóquio tá, Shikoku e Kyushu, né? As duas que ficam mais na parte sul do arquipélago. E entre outros dezenas de ilhas que tem, né? Mas as 4 principais são essas. O relevo do Japão, gente, ele é quase que todo montanhoso em todo o território. 75% da área é montanhosa, né? E diante da dificuldade de se ocupar as áreas montanhosas, os outros 25% é que são ocupados por grande parte da população japonesa, né? No caso aí, 127 milhões de pessoas aproximadamente vivem nessas planícies. Ou seja, os relevos mais planos, né, gente? Presentes mais próximos ou no litoral, certo? Japonês. Há alguns dados, né? A área do Japão é um pouquinho menor que a da França. É como se fossem quase 2 Cearás, mais do que 2 Cearás, estado do Ceará, tá? 372 mil quilômetros quadrados. Vocês não precisam decorar isso, é só a título de informação. A capital do Japão é Tóquio, mas observem no mapa que você tem outras cidades principais, né? Como Nagoya, Yokohama, Sapporo, lá em cima, né? Na ilha de Hokkaido. Kobe, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, tá? Entre outras cidades, tá? A moeda do Japão é o iene, a população estimativa de 2016, né, gente? Mas não mudou muito, uma vez que a natalidade japonesa, né, a taxa de natalidade não é alta, tá? É em torno de 128,5 milhões de habitantes, 127 a 128 milhões de habitantes. O nome oficial do Japão é Nippon, que é a terra do sol nascente, tá? Nacionalidade é a japonesa, quem nasce no Japão, certo? O governo de lá é uma monarquia constitucional, gente. É tipo o Reino Unido, assim, basicamente. Você tem um imperador a nível de tradição, mas quem governa seria um primeiro-ministro, tá bom? Que no caso é Shinzo Abe, certo? Desde 2012. Basicamente, são 12 horas a mais do que a nossa de Brasília, certo? Lá no Japão. Grande parte dos japoneses são shintoístas, enfim, essas são algumas das informações. A taxa de analfabetismo é praticamente nula nos Estados Unidos, ou no Japão, tá? Praticamente toda a população é alfabetizada, tá bom? Ao nascer, a expectativa de vida do japonês é em torno de 84 anos, aí arredondando, dados de 2017, né, do PNUD. E o IDH, gente, é muito alto, né, mais de 0,9, né? Lembrando que quanto mais próximo de 1 o IDH, melhor a qualidade de vida daquela população, tá certo? Vamos lá, passar agora para o que interessa, gente, né? Bom, aqui eu vou trabalhar desde o século XVI, por quê? Porque o Japão ele é uma civilização milenar, galera. Então não adianta a gente falar das várias dinastias que o Japão passou até chegar ao que a gente quer discutir, né? Que é a partir do século XVI. Por quê? Porque foi nesse período aí que nós tivemos, né, a expansão marítima comercial, né, o auge da expansão marítima comercial europeia, né, onde portugueses, espanhóis e demais metrópoles europeias se expandiram pelo mundo, né? Então, a metrópole portuguesa, ela chega, gente, ao Japão no final do século XVI, né? Foi o período que o Japão abriu-se às relações com o estrangeiro, né? O Japão sempre foi muito fechado nas suas dinastias. Porém, um século depois, os japoneses se fecham de novo, por quê?
porque eles sofrem o domínio dos shogunatos, né? Que era uma dinastia, gente, feudal e militar e agrária, tá certo? O que é que acontece? O shogunato Tokugawa, ou período Tokugawa, ou shogunato Edo, foi uma ditadura militar feudal estabelecida pela família, né, Tokugawa, tá? Que eram shoguns, tá certo? Entre 1603 a 1868, ou seja, quase que 200 anos, ou melhor, mais de 200 anos aí no poder. Aí a foto de portugueses andando no Japão, né, gente? É uma pintura aí, uma figura. E aí, é interessante destacar, gente, não vou me aprofundar muito assim no shogunato, mas o período feudal japonês, né, é caracterizado pelos samurais, né, e como a gente vê, né, nas figuras aí, tá bom? Bom, essa dinastia agrária, feudal e militar, ela durou esse tempo até 1868, tá? Quando que, a partir de então, o imperador Meiji, né, gente, ele toma o poder do Japão e passa aí entre os finais do século XIX e XX, no período conhecido como Era Meiji, sabe? Um período que o Japão se industrializou, né? Ele estava vendo as grandes economias mundiais naquele momento se industrializarem e crescerem, e o Japão ainda agrário, atrasado, certo? Fechado, a população analfabeta, sem infraestrutura. E o Japão já tinha e tem muito potencial, né, desde cedo, para se modernizar. O que eles fizeram nessa era Meiji? Industrializaram-se e modernizaram-se, certo? Reformas na educação, no geral, e o surgimento dos zaibatsus, né, que basicamente são os complexos industriais japoneses, tá certo? Então, passou-se aí 45 anos de poder, uma acelerada modernização, tornando-se uma das potências mundiais, tá certo? A política se unificou no país, se centralizou, o Estado passou a intervir mais na economia, tá certo? Possibilitando reformas econômicas, né? E cortando as relações que ainda se tinha com o modo de produção feudal, né? E a mão de obra passou a ser especializada, né? Liberada para lidar com a tecnologia ocidental, né? A tecnologia ocidental entra no país, fazendo com que o Japão se desenvolva na indústria e adentre no capitalismo, né? Certo? O capitalismo. Esse sujeito aí é o Meiji, o imperador Meiji. Tá certo, galera? Esses são os zaibatsus mais conhecidos aí, né? Entre, a gente vê muito no cotidiano, né? Toyota, Toshiba, etc. Bom, então nesse período de imperialismo japonês, né? Entre os séculos 19 e 20, expandiu-se o Império Japonês, começou a anexar territórios vizinhos, né, em busca de matérias-primas, como Coreia, China, Filipinas, entre outros. Porém, na Segunda Guerra Mundial, né, principalmente a partir das duas bombas, né, soltadas em Hiroshima e Nagasaki, faz com que o Império Japonês perca territórios, né? E assim como a França teve a ajuda dos Estados Unidos com o Plano Marshall, os japoneses também têm a ajuda dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos batem e depois assopram, né? Mas, obviamente, né, por interesses, né? Afinal, o Japão ele é uma potência, um país extremamente com potencial interessante econômico, né? Que interessa os Estados Unidos a terem aliados assim, bem como a sua proximidade com a União Soviética, né? Na época era a Guerra Fria, então eles queriam ter o maior contato possível com países ao redor da União Soviética por questões geopolíticas, né? E aí, com essa ajuda financeira, né, dos Estados Unidos com o Japão, eles se interessaram, eles se utilizavam disso e promoveram reformas em todos os setores dentro do seu país. As ideias de obediência e disciplina, longa jornada de trabalho, as pessoas ganhando pouco, mas trabalhando muito, né, incutiu-se isso na cabeça do japonês para que eles, em 1980, se tornassem já a segunda economia mundial, tá? Então, o Japão cresceu muito, gente, principalmente nos setores de educação e a questão da infraestrutura trabalhista, né? Muito em indústrias, muito em produção, muito em tecnologia, certo? O Japão sempre foi pobre em recursos naturais, né? Tanto é que expandiu seu território do império em busca disso, né? Para dar suporte às suas indústrias. A partir da década de 2000, gente, ele é superado pela China, né? Porque a China ela passa a produzir só tudo, né?
tem leis frouxas industriais, de meio ambiente na China, então logo produziu-se muito uma mão de obra barata e numerosa. Uma série de questões levou a China a superar o Japão, tá? Mas, mesmo assim, as indústrias japonesas são complexas, né? Tecnologia, consumo. E aí, no mapinha mostrando, né? O núcleo, Tóquio, Nagoya e Osaka, uma megalópole aí japonesa, tá? Aí é o Império Japonês, né? Expressa aí nessa área avermelhada, tá? Pegando aí o leste da Ásia como um todo e até a Indonésia. A bandeira do Japão era mais parecida com o Sol na época do Império, tá? Aqui são os antes e depois de cidades como Hiroshima e Nagasaki, tá? E para finalizar, gente, a nossa aula, desde a década de 90, muito embora a gente tenha essa ideia, né, já é passado pela mídia que o Japão é o país da tecnologia, né, está anos-luz à frente de muitos países do mundo, a grande maioria dos países do mundo, em termos de tecnologia, de nível de vida, de inovação tecnológica, entre outros aspectos. A gente sabe disso, mas porém, a, teve uma estagnação econômica, ou seja, não cresceu muito rápido, desde os anos 90, né? Aí a gente tem um gráfico acima mostrando as perdas acumuladas de empréstimos dos bancos japoneses, né? Fui perdendo aí, porque o mercado imobiliário japonês, gente, o investimento no Japão tornou-se muito caro até que essa bolha explodiu na bolsa, né? Então o país parou de crescer rapidamente, que nem no século XX, né? Que nem nas décadas anteriores. Então, tanto é que no Japão ficou conhecido como década perdida, em 1990, tá bom? Isso se repete nos anos 2000, como Segunda Guerra Perdida, conhecido. Mas isso meio que não tira o crédito do Japão, gente, em ser uma economia, a terceira mundial, um PIB de quase 5 trilhões de dólares, tá? Dados de 2017. Tá certo, gente? E é isso, tá? Concorre com os tigres asiáticos, que seriam países que cresceram muito rapidamente, principalmente a partir dos anos 80, né? Como, por exemplo, Taiwan, a própria Singapura, Malásia, entre outros países, tá certo? Então, gente, essas foram as informações. Eu vou deixar a atividade para vocês no Google Classroom, tá certo? Vou mandar esse material para vocês via WhatsApp e via Google Classroom, tá? Então é isso. Valeu. Até a próxima.